A Copa do Mundo vai ser cancelada, Estados Unidos escalando a guerra contra o Irã e no que isso pode refletir na vida dos imigrantes que moram aqui nos Estados Unidos, principalmente para os brasileiros. São assuntos para a gente comentar nesse vídeo de hoje. Donald Trump se intrometendo na Copa do Mundo, exigindo escalação de jogador, muita gente compartilhando teorias conspiratórias, meu Deus. Uma delas me chamou muita atenção e a gente vai comentar bastante. Gostaria muito de encarecidamente pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo, para você comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal do Benevides, para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração. Toda semana a gente tem entrevista com a especialista, a advogada Hannah Crispin, trazendo todas as atualizações em relação a essa pauta que mexe com a vida de milhões e milhões de pessoas que moram aqui nesse país. Então é fundamental a sua inscrição. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Benevides. Começaram a brotar teorias conspiratórias depois que Trump resolveu fazer uma ligação para o seu muito amigo Gianni Infantino, presidente da FIFA, exigindo, olha só, a escalação de um jogador que havia sido expulso numa partida anterior. E todo mundo acompanhou a história lá do Balogun, que até é ótimo jogador, mas acabou sendo ali o pivô de uma situação, de uma disputa, que eu não vou nem chamar de disputa, de uma interferência clara do governo americano sobre o futebol, né? Uma interferência ali na escalação de um time que, segundo o Donald Trump, não deveria ter sido prejudicado por conta de uma expulsão de um árbitro brasileiro, inclusive. Você pode até discutir se o árbitro foi rigoroso demais ou não, mas uma vez expulso, todo mundo sabe, quem é do futebol sabe que uma vez o jogador expulso, esse jogador tem que cumprir suspensão automática na partida seguinte. Mas Donald Trump tem a menor ideia do que é futebol. Ele mesmo assumiu isso quando ele disse que realmente ligou para o presidente da FIFA, não tinha a menor ideia do que se tratava de cartão vermelho, que não entende como é que você tira o jogador principal de um jogo, que raio, que negócio é esse de suspensão automática, enfim, não está nem aí para futebol, só resolveu meter o B dele. E diante dessa situação, do que vem acontecendo nessa Copa do Mundo, aí, meus amigos, aí que começam a vir as teorias conspiratórias. E vou te falar uma coisa, uma delas me chamou muita atenção porque eu recebi muitos compartilhamentos de um texto, aliás, muito mal escrito, de um perfil no Facebook, dizendo que a Copa corre o risco de ser cancelada por conta de uma investigação que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, do FBI, em relação à Federação Argentina, suspeita de lavagem de dinheiro, corrupção do seu presidente. Não que isso não esteja acontecendo, até porque é futebol. Difícil encontrar um dirigente que não seja corrupto, em todas as suas instâncias, seja na FIFA, a entidade máxima, seja nas federações locais, também vai ter corrupto, não tenha dúvida. Mas daí a dizer que pelo fato de uma federação está sendo investigada com suspeita de lavagem de dinheiro, daí a você dizer que vai cancelar a Copa do Mundo, e mais, no texto diz ainda que a Copa pode ser cancelada e seria disputada no ano seguinte. Como assim? Você cancela a Copa no ano, aí disputa no ano seguinte? Gente, não dá para levar isso a sério. Realmente não dá para levar isso a sério. E se a Copa um dia viesse a ser cancelada, certamente não seria por conta desse texto, muito mal escrito, inclusive, que muita gente compartilhou, mas a teoria da conspiração ela tem esse efeito. As pessoas elas acabam se apegando a alguma coisa, vendo assim, mas é que isso aqui faz sentido, pode ser que sim, mas vai que... É sempre assim, porque ela é teoria, dentro de uma teoria, supostamente uma teoria pode ser comprovada de alguma maneira, mas não da forma como está sendo colocado nesse texto. Pode até vir a ser cancelada por outras razões. Aí vai que, de repente, o Gianni Infantino resolva brigar com o Donald Trump e aí ele diz, meu amigo, então não vai ter mais Copa aqui não, vamos cancelar esse troço. Que também, vamos combinar, já não tem nem mais tempo para isso. E outra, o Gianni Infantino, você tem um camarada subserviente ao Donald Trump, esse sujeito é o atual presidente da FIFA. Então, muita gente agora dizendo que, por várias razões, aí a Copa vai ser anulada. Não sei se isso tem a ver com o fato do Brasil ter sido eliminado precocemente, muita gente torcendo para o Brasil voltar para a Copa de alguma forma, nem que seja através de alguma teoria conspiratória. Mas eu te digo uma coisa, minha gente, se essa Copa fosse disputada no ano que vem, certamente o Brasil não ganharia, porque não dá tempo de montar um time em um ano, e esse time que a gente viu aqui nos Estados Unidos, sem condição. Acho que o Brasil acabou sendo eliminado justamente porque não tem time. Tem até bons jogadores ali, mas time mesmo que é bom, zero. O Brasil não apresentou nada nessa Copa, aliás, não vem apresentando nada desde que o italiano Carlo Ancelotti assumiu. Mas isso é conversa para outro vídeo.
Aqui o vídeo não é sobre futebol, aqui o vídeo é para falar sobre esse ambiente que agora estamos vivendo aqui numa Copa do Mundo. Muitos imigrantes vindo para cá, muita gente turistando, muita gente comparecendo, aliás, um sucesso de público, com os preços exorbitantes, gente que pagou aí $2.000, $3.000 para ver a sua seleção, e não tivemos estádios vazios não. Aliás, até previ isso, dizendo que a Copa não floparia, porque a FIFA sabe jogar com o sentimento do torcedor. Ela sabe que o torcedor tem esse senso de unidade nacional, e uma Copa do Mundo é diferente até de qualquer outra competição. Não se compara nem com o Super Bowl daqui dos Estados Unidos, que, aliás, o principal campeonato aqui, que vale o título do futebol americano, também tem preços ali exorbitantes. Já vi gente pagando $10.000, $15.000 por um ingresso de arquibancada. Mas nada se compara ao futebol, por quê? Porque você agrega nações. É nesse momento que aquela pessoa que não acompanha futebol, que não está nem aí para o jogo, ela se torna parte daquilo, ela tem esse senso de pertencimento, ela quer também fazer parte do evento, dessa magnitude. Então muita gente acaba fazendo loucuras. Não foram poucas as pessoas que se endividaram para comprar um ingresso para ver um jogo de fase de grupos. Teve caso de gente que pagou $3.000, gente que faz Uber, $4.000. Eu falei, uau, realmente a pessoa tem muita vontade de acompanhar a sua seleção nacional, e a FIFA sabe disso. E ela joga com esse sentimento também. Então eu disse isso, que a Copa não floparia, e de fato não flopou. Estamos aí vendo aí jogos com 80.000, 70.000 espectadores, e certamente na final vai bater recorde também lá em Nova Jersey, passando ali dos 80.000 torcedores, com ingressos ali sendo vendidos a $15.000 o mais barato. Vai ter gente pagando 50, 100, não duvido. Gente, uma outra questão que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, vocês estão acompanhando, esse país mais uma vez escalando a guerra contra o Irã. Aliás, Donald Trump publicando um vídeo na sua rede social, no momento em que os Estados Unidos começaram esses ataques ao Irã nesta semana, e aí teremos questões internas que serão sentidas já rapidamente, a questão econômica. Quem mora aqui sabe que a economia está absolutamente em frangalhos, o poder de compra do americano reduziu bastante, e isso vai ter reflexo já nas eleições de meio termo em novembro, possivelmente o Partido Republicano perdendo o controle de uma das casas, ou quem sabe até das duas casas. O americano muito insatisfeito em relação à economia, preço da gasolina por conta da obviedade, pelo fato do Irã praticamente controlar o Estreito de Hormuz, ali onde transita 20% do transporte de petróleo global. Então, obviamente que isso vai ser sentido. Eu mesmo coloquei gasolina na semana passada a R$3,45, hoje no mesmo posto já estava R$3,69. O preço que já se encaminhava para uma queda, você via, já sentia que teríamos aí uma estabilidade no preço dos combustíveis, e agora com a escalada desse conflito, ele vai aumentar bastante. Então existem as questões internas dos americanos, que eles vão sentir o efeito imediato, e existem também as questões para nós imigrantes. Muita gente se pergunta como é que fica então essa questão da política migratória. Será que isso vai ter um reflexo também, uma consequência imediata para os imigrantes que moram aqui nos Estados Unidos? Eu diria que existem questões ali indiretas que sim podem afetar. Por exemplo, quem está buscando visto nesse momento, pessoas que estão em processo de legalização, isso pode ter algum efeito, porque os Estados Unidos passam a considerar, não que eles já não considerassem, mas agora mais do que nunca, eles vão ter um olhar mais atento para quem está se legalizando. Isso é globalmente falando. Eles não vão olhar para determinado povo, A, B ou C. Eles vão entender que o imigrante, todos eles são passíveis de serem uma ameaça à segurança pública. Isso pode dificultar em processos já em andamento. Então pode ser que haja um rigor maior na obtenção de vistos, até para turistas, por exemplo. Aliás, nessa Copa do Mundo, os Estados Unidos já dificultaram muito a vida de quem simplesmente estava querendo vir como turista acompanhar a Copa do Mundo, né? Muita gente encontrando dificuldade, ou mesmo pessoas que sequer conseguiram visto. Pode ser que isso se acentue sobre a questão das operações do ICE, que é o que mais interessa, que é o que mais preocupa o imigrante que mora aqui nos Estados Unidos. A gente já está vendo as operações acontecendo. Eu já publiquei matérias lá no meu Instagram, inclusive, se você quiser acompanhar, me seguir também lá no @canal do Benevides no Instagram. Fica à vontade para você seguir também a gente, está sempre postando conteúdo sobre imigração lá também. Uma matéria recente que eu publiquei lá durante a Copa do Mundo. Foram 10.000 presos em 5 dias, ou seja, uma média de 2.000 presos nesse período, um recorde, inclusive, para a própria agência. Ano passado, Donald Trump trabalhava com números ali de 1.300, 1.500 pessoas detidas por dia.
e esse número sequer foi alcançado. E agora, com um novo secretário de Segurança Interna, o Markwayne Mullin, eu já havia dito isso também, menos espetáculo, mais ações efetivas, mais discrição, vamos chamar assim, e as operações estão ocorrendo. Então, por conta da guerra no Irã, isso pode ampliar? Não necessariamente as operações ampliariam por conta desse conflito, porque as operações já estão em curso e o governo Trump já tem uma verba de 70 bilhões de dólares até o fim do seu mandato, justamente esse dinheiro que vai ser empregado aí nas agências de imigração, na patrulha de fronteira, no próprio ICE. Então a política internacional dos Estados Unidos, elas podem afetar ações internas? Com certeza. Mas no caso da imigração, ela já está andando praticamente sozinha, porque ela já tem a verba que o governo lutou para ter, já tem um secretário que é alinhado com o que o Donald Trump e a atual administração estava exigindo da antecessora, a Kristi Noem. Então eu não vejo o conflito do Irã, vamos dizer assim, fazendo com que o governo aumente ainda mais as ações do ICE internamente, não falando apenas de fronteira, mas falando também no interior dos Estados Unidos, porque simplesmente as ações, as operações, elas já estão ocorrendo. Mas, obviamente, que isso vai trazer um reflexo indireto nas pessoas que, porventura, o governo considere que elas possam se tornar, ou quem sabe, aí, uma ameaça à segurança pública e dificultar até mesmo a regularização em muitos processos. Então, claro que numa guerra, eu digo sempre que guerra é ruim até para quem ganha. E aqui internamente a gente já está vendo os efeitos na economia, diretamente falando, no preço dos combustíveis e também na questão política. Muita gente, muitos americanos insatisfeitos com os rumos da atual administração em relação às decisões tomadas contra o Irã. E agora nós, imigrantes, também em compasso de espera para saber quais serão os desdobramentos aí da atual administração, embora as coisas já estejam acontecendo mesmo durante a Copa do Mundo. Muita gente falou, vai ter trégua, Copa do Mundo, ele tem a preocupação com imagem. Esquece isso, não tem preocupação com imagem, coisa nenhuma. O que tem agora é um trabalho mais direcionado, de ações menos espetaculosas, como a gente viu lá em Minneapolis, como a gente viu em Chicago, como a gente viu em Nova York. Agora está tendo ações mais efetivas, buscando de fato aí os imigrantes sem fazer muito alarde. 10 mil detenções em 5 dias, gente, não é brinquedo não. Não é brinquedo não. Então as pessoas hoje, elas estão mais preocupadas, com razão, e agora é aguardar do que vai ser daqui para frente em relação, principalmente à pauta imigratória, que é o que mais nos interessa. Tudo importa na vida, não tenha dúvida. Tudo é importante. Mas para o imigrante que está aqui, nada é mais importante do que a pauta imigratória, porque define o destino de milhões e milhões de famílias. Muito bem, minha gente, olha, se você achou esse conteúdo interessante, eu vou pedir para você deixar um like, para você comentar, para você compartilhar esse vídeo, se aparecer o botãozinho do hype aí, se você puder hypar também para ajudar a gente, tá bom? E se você quiser se inscrever aqui no canal, fica à vontade para você acompanhar o mundo da imigração, principalmente aqui nos Estados Unidos, através do canal do Benevides.